Isaías capítulo 30, versículo 1. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, e os seus embaixadores já chegaram a Hanes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição, e angústia de onde vem o leão, a víbora e a serpente volante, levam os lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros, a um povo que de nada lhes aproveitará. Pois quanto ao Egito vão, é inútil, e o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Vai, pois, e escreve isto numa tabuinha perante eles. Escreve-o num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenhas visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Diz-nos coisas aprazíveis, profetizam-nos ilusão. Desvia-vos do caminho, apartai-vos da vereda, não nos falei mais do Santo de Israel, pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitai esta palavra, confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vós estribas. Portanto, esta maldade vos será como a brecha de um muro alto, que, formando uma barriga, estás prestes a cair, e cuja a queda vem de repente num momento. Glórias e glórias a Deus. A palavra de Deus, ela fala: ai dos filhos rebeldes. O Senhor fala: ai das pessoas que são rebeldes, que executam planos que não vêm dele. Planos mal que as pessoas executam que não vêm de Deus. Dizem que faz aliança com Deus, mas na verdade não faz. Falam a palavra de Deus dizendo que é de Deus, mas na verdade nem é Deus que mandou. Muitas vezes as pessoas falar ou fazer e fazem sem aprovação de Deus. Deus diz: ai das pessoas que acrescentarem pecado sobre pecado. Ai das pessoas que falam a palavra de Deus e por trás deixa pecado sobre pecado. Ele fala: ai das pessoas que descem ao Egito sem consultar, buscando refúgio em Faraó. Esse Egito que Deus fala aqui na Bíblia, as pessoas que voltam para o mundo do pecado, pessoas que já conhecem a palavra de Deus e voltam para o Egito, são as pessoas que voltam para o mundo do pecado, buscando refúgio em Faraó. Faraó aqui é comparado com demônio, buscando refúgio em demônios e se afastando de Deus. Ele fala:
o refúgio em Faraó, abrigo à sombra do Egito. O Faraó aqui significa o demônio, o Egito, o mundo de perdição, o mundo de pecado. Ai das pessoas que descem ao Egito, que voltam para o mundo do pecado. E continua falando, mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Se torna em vergonha pessoas que já conhecem a palavra de Deus e volta para o mundo do pecado. Deus faz que a vida dela se torne uma vergonha. O abrigo dela é o Egito, é o mundo do pecado, e fala em confusão, se torna uma vida em confusão. Deus, ele continua falando a sua palavra, porque os príncipes de Judá já estão em Zoar, os seus embaixadores já chegaram a Hanes, todos se envergonharão de um povo que de nada lhe valerá, não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. As pessoas que conhecem a palavra, que falam coisas dizendo que é de Deus, que não vem de Deus, Deus faz que a vida dessas pessoas se torne em vergonha. Pessoas que falam em Deus, mas não servem Ele de verdade, essas pessoas nem conseguem ajudar as outras, porque Deus fala que de ajuda nem de opróbrio, porém de vergonha e de opróbrio. Deus faz a vida delas se tornar uma vergonha perante as outras pessoas na terra. Fala da sentença contra a besta do sul, através da terra da aflição, angústia, de onde vem o leão, vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente. A víbora, ela é a cobra, é o demônio. A serpente também é comparada ao demônio no mundo espiritual. O leão, lá no Salmo, fala do leão. Esse leão que fala lá no Salmo 91 é o diabo, o leão, a víbora, a serpente volante, levam a lombos de jumento as suas riquezas, e sobre as corvas de camelo os seus tesouros, a um povo que de nada lhe aproveitará. Essas pessoas, elas adquirem bens materiais, ela pode até adquirir bens materiais, mas de nada vai ser aproveitado na vida delas, porque na verdade estão cegas espiritualmente, estão cumprindo os mandamentos de demônio. Leão, víbora, serpente são demônios no mundo espiritual, e tem muitas pessoas nas terras que estão cumprindo os mandamentos de demônios, fazendo a vontade de demônios na terra. Algumas pessoas que falam até o nome de Deus, mas para usar o nome de Deus com falsidade, que na verdade por trás está o demônio, e essas pessoas nem cumprem o mandamento de Deus de verdade. Vai olhar e ver que é somente aparência, a vida não é reta com Deus, não cumpre os mandamentos de Deus verdadeiro na terra. Essas pessoas de nada vai aproveitar. A palavra, ela continua falando, pois quanto ao Egito vão, é inútil o seu auxílio, por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. É inútil as pessoas que descem ao Egito, que voltam para o mundo do pecado. As que já estão no Egito, que é considerado o mundo do pecado, tudo o que elas fazem para Deus é inútil, para Deus de nada tem proveito.